Existem diversas ferramentas de cobertura de testes para as mais variadas linguagens de programação. Aqui na tela nós estamos vendo 4 ferramentas de cobertura extremamente populares. A Coverage para Python, Jacoco para Java, o Jest e o Istanbul para JavaScript. O tipo de relatório que essas ferramentas geram, elas são também bastante similares. Então aqui em cima nós temos um relatório gerado pela ferramenta Coverage de Python. Então veja aqui que nós temos 2 níveis de granularidade, nós temos a cobertura em nível de arquivo e a cobertura total do sistema. Veja que nesse caso é apresentado o número total de statements do determinado sistema, quantos statements eles são cobertos e não cobertos por testes, a porcentagem final de cobertura e quais linhas específicas não são cobertas por testes. Então aqui nós temos uma cobertura em nível de arquivo, nesse caso aqui 80% para um determinado arquivo, e a cobertura para o sistema como um todo, 87% nesse caso. Mais embaixo nós temos o relatório gerado pela ferramenta Istanbul de JavaScript. Veja que esse relatório ele é um pouco mais detalhado, mas ele apresenta de forma geral a mesma informação. Então, cobertura por arquivo, cobertura total. Aqui nós temos a porcentagem de statements que são cobertos, de branches, ou seja, os desvios do nosso programa, porcentagem de funções e de linhas também. Além das ferramentas de cobertura como Coverage, Jacoco, Jest e Istanbul, hoje em dia existem outras ferramentas relacionadas à geração de relatórios de cobertura, por exemplo, Codecov e Coveralls. Em seguida, nós vamos explorar 2 ferramentas bem interessantes que tratam de cobertura de testes. Diferentemente da ferramenta integrada à IDE de desenvolvimento que a gente analisou agora há pouco, essa ferramenta ela funciona nas nuvens. Então, se a gente tem um projeto que é público, por exemplo, no GitHub ou no GitLab, a gente pode utilizar integrar essas ferramentas ao nosso desenvolvimento. Então, essas ferramentas são bem conhecidas hoje em dia. A primeira ela chama Codecov. Essa ferramenta ela fornece uma visualização na forma de uma árvore, onde a gente consegue ver claramente quais sistemas e quais pastas, na verdade, quais arquivos eles têm mais e menos cobertura. Então, essa é a ferramenta Codecov. E uma outra ferramenta, também na mesma linha, é o Coveralls. Então, nós vamos em seguida explorar rapidamente cada uma dessas ferramentas. Então, aqui nós vemos a ferramenta Codecov. É uma das várias ferramentas que existem para a gente visualizar e explorar a cobertura de testes. Então, essa ferramenta ela está disponível para diversos sistemas no GitHub. Então aqui eu estou explorando a cobertura do sistema RX Java. Então aqui nós temos uma visualização, onde a gente tem uma noção do nível de cobertura de testes desse sistema. Como a gente consegue notar aqui, a maioria das pastas e dos arquivos eles estão verdes, o que é um bom sinal. Então essa visualização ela é bem simples, ela simplesmente representa a hierarquia de arquivos desse sistema. Então nós temos aqui diversas pastas, as pastas dentro de outras pastas e por fim nas folhas nós temos os arquivos. Então nós podemos navegar nessa visualização, ou seja, navegando nas pastas. Se a gente quiser voltar para uma pasta anterior, basta clicar no centro. Então é uma visualização simples para a gente ter uma noção da cobertura de testes de um sistema. Então vamos lá. Então suponha que a gente quer explorar a cobertura de um arquivo. Então eu vou direto para uma determinada pasta e aí eu posso entrar em um determinado arquivo. Então eu vou entrar no arquivo qualquer aqui. E aí nós temos agora a cobertura em nível de arquivo. Nós já vimos essa visualização algumas aulas atrás. Então nós temos em verde aqui as linhas que foram
cobertas, né, por testes. Tá? Veja que algumas linhas elas não têm cores, porque essas não são linhas que são executadas, né, durante o teste. Então essas não são linhas relevantes para a cobertura de teste. Então normalmente declaração de uma classe, declaração de um determinado método, tá? Parâmetros, né? Essas não são linhas relevantes para a cobertura. Então nós temos aqui linhas verdes, linhas que foram executadas pelo framework de teste, então todas executadas até o momento. Nós podemos ir descer e navegando nessa visualização. Aqui nós vemos uma linha amarela, isso que representa, como nós já vimos também anteriormente, um desvio. Então significa que esse desvio não foi necessariamente coberto. Então nesse caso aqui, nós entramos nesse condicional, mas não testamos a possibilidade de não entrar do condicional. Tá? Aqui novamente nós temos um desvio, onde a gente não entrou nele durante a execução do teste. Tá? Então essa condição ela foi testada como falsa e acabou que a gente não entrou nele, está sendo destacado aqui como vermelho, uma linha que não foi coberta por teste. Tá? Então, basicamente, quando a gente trabalha com cobertura de testes, tem essas três cores básicas, né, como nós vimos anteriormente. A cor verde, né, linha coberta, cor amarela, um desvio no nosso código, que não foi totalmente coberto, e a linha vermelha, que representa uma linha que não foi coberta, tá, por um teste. Aqui nós vemos a mesma visualização para um outro sistema. Note que agora o nosso gráfico está muito mais vermelho, indicando que a cobertura desse sistema ela é muito mais baixa. Né? Então a cobertura de testes ela está muito mais baixa. Então assim como na visualização anterior, nós podemos navegar na hierarquia de arquivos desse sistema, tá? Até chegar em um nível de arquivo. Né? Então vamos clicar num arquivo qualquer aqui para poder explorar o seu código. Então aqui nós temos um arquivo que ele está bastante vermelho, então indicando que a maioria das linhas relevantes elas não são cobertas por testes, tá? Ou são cobertas parcialmente. Então, aqui está um exemplo de um arquivo que não está tão bem coberto. Né? Então se a gente voltar aqui para a parte anterior. Uma outra forma de navegar nesse sistema, né, além da visualização, é navegar nas pastas em si. Tá? Então aqui do lado, nessa coluna da direita, a gente consegue ver a mesma métrica, né, de cobertura que a gente estava vendo anteriormente com a visualização. Então aqui nós temos um arquivo que está coberto, né, por 100% e um arquivo que está coberto com 60%. Então vamos explorar rapidamente esse arquivo e a gente vai ver um arquivo simples, pequeno, onde todas as suas linhas elas são cobertas. Né? Então tem uma cobertura de 100%. Então pessoal, essa é uma ferramenta bem útil chamada CodeCoff. Tá? Então ela está disponível para diversos sistemas no GitHub. Então vocês podem explorar e aprender um pouco mais sobre cobertura de testes com ela. Existe uma outra ferramenta bem interessante chamada Coveralls. Tá? Ela é parecida com a ferramenta anterior, com o CodeCoff. Então vocês podem acessar o site deles. Aqui o interessante é que eles fornecem uma comparação de alguns sistemas que adotam essa ferramenta. Tá? Então sistemas escritos em diversas linguagens, por exemplo Ruby, JavaScript, Python, entre outros. Tá? Então vamos explorar um sistema aqui qualquer, então vamos entrar na página do sistema GitLab, tá? Para essa ferramenta Coveralls. Então a gente consegue ver que a cobertura desse sistema é de 88%. Tá? Essa ferramenta ela tem um gráficozinho aqui que mostra a cobertura ao longo do tempo, tá? Se essa cobertura está aumentando, diminuindo, etc. Né? Então, parecido também com a ferramenta anterior, nós temos a
hierarquia de arquivos, tá? E pastas, né? Então aqui a gente consegue navegar e ver a cobertura para uma determinada pasta ou para um determinado arquivo. Tá? Um outro ponto interessante dessa ferramenta, o Coveralls, é que ela dá a cobertura em nível de commit também. Tá? Então, a gente consegue explorar a cobertura de testes em um nível de granularidade bem baixa. E a cada commit, ela destaca se a cobertura aumentou ou diminuiu. Então, por exemplo, vamos pegar aqui os últimos 5 commits dessa ferramenta, desse sistema. Então, a gente consegue ver que no último commit, que é esse que está aqui em cima do mouse, a cobertura ela diminuiu. Tá? Então, tem uma visualização que destaca aqui que a cobertura caiu. Então, ela está atualmente em 88%. E no commit anterior, ela era de 92% e ela tinha aumentado. Tá? Então, se a gente explorar aqui esse commit, a gente vai ver que esse commit fez com que a cobertura de testes ela caísse aproximadamente 4%. Né? Ela era 92% no commit anterior e ela caiu para 88% nesse commit aqui. Então a gente consegue ver nesse nível de detalhe, né, se uma determinada modificação no código ela está levando ao aumento ou à diminuição de cobertura. Né. Você pode explorar ainda mais aqui para ver exatamente quais foram os arquivos que aumentaram ou diminuíram a cobertura. Né. Então a gente consegue ver aqui em nível de arquivo, tá, o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos considerar esse primeiro arquivo, sentry.rb. Então esse arquivo ele tem 24 linhas atualmente, nesse commit ele ganhou 12 linhas. Tá? Das 24 linhas, 11 linhas, na verdade, elas são linhas relevantes, ou seja, linhas que são de fato executadas, que contam para a cobertura de testes. E nesse commit teve um ganho de 4 linhas relevantes. Então, nós temos que uma linha ela é coberta por testes, tá? E 10 linhas elas não são cobertas por testes. Então, se eu tenho apenas uma linha coberta de 11 linhas válidas, esse arquivo ele vai ter uma cobertura de aproximadamente 9%. Tá? Então, só lembrando que das quatro linhas que foram adicionadas nesse commit, nenhuma delas ela foi coberta por testes. Muito provavelmente por isso que a cobertura de testes desse arquivo ela caiu, né, conforme indicado por essa seta. Tá? Então, essa ferramenta ela é bem parecida com a anterior, com o CodeCov. Né? Ela é um pouco melhor para a gente fazer essas análises, vamos dizer assim, mais finas, em nível de commit, né? Onde a gente pode ver exatamente o que é que está acontecendo naquele determinado commit, né? Se a cobertura ela está aumentando ou diminuindo.